Oi, a gente escuta falar sobre o Estado o tempo todo, no jornal, na rua, mas afinal, qual é o verdadeiro papel dele no nosso dia a dia? É isso que a gente vai entender melhor agora, olhando para o caso do Brasil para desemaranhar as responsabilidades e o grande objetivo dessa estrutura que, vamos combinar, é bem complexa. Então vamos lá, direto ao ponto, né? A pergunta que está no centro de tudo é essa: para que serve o Estado? Parece até uma pergunta boba, de tão direta. Só que a resposta, essa é bem mais complicada do que parece, cheia de detalhes. Bom, para começar a responder, a gente tem que olhar para a missão central, sabe? O grande porquê de toda essa estrutura existir. E no fundo, essa missão tem um foco muito claro: as pessoas, a população. E olha só o que a nossa fonte diz, é o ponto-chave mesmo. A ideia é comandar e organizar a vida em sociedade. Mas não para por aí. O objetivo principal é o bem-estar da população. Ou seja, não é só sobre ter poder, sabe? É um poder que tem que ter um propósito, uma meta. É basicamente essa a justificativa para a existência do Estado. Tá, legal. Bem-estar é uma palavra bonita, uma meta nobre. Mas como é que isso vira a realidade? Como essa ideia sai do discurso e se transforma em coisas concretas que a gente vê no dia a dia? É isso que a gente vai ver agora, mergulhando nas responsabilidades práticas do Estado. É exatamente isso. Promover o bem-estar das pessoas não é só uma ideia no ar, não. Pelo contrário, isso exige um monte de deveres bem concretos, sabe? Coisas palpáveis, ações que mudam o dia a dia de todo mundo. Vamos começar com a primeira parte dessas tarefas. Pensa na base da sociedade. O Estado tem que construir e cuidar de escolas, hospitais, estradas. A infraestrutura. Mas não adianta só ter o prédio, né? Precisa contratar gente para trabalhar lá. Professores, médicos, todo mundo que atende a população. E claro, um ponto super importante: investir no futuro, ou seja, na cultura e na ciência. Ok, mas não é só construir coisas não. O Estado também tem esse papel de criar as regras do jogo e proteger todo mundo. O que isso quer dizer? Quer dizer criar e fazer valer as leis, sempre pensando no bem de todos e no respeito às diferenças. E, claro, garantir a segurança das pessoas e cuidar das riquezas do nosso país, tipo os recursos naturais e os patrimônios culturais. É muita coisa. Agora, pense em tudo isso que a gente falou como se fosse um prédio. Por baixo de todas essas responsabilidades tem uma fundação, sabe? Um alicerce que sustenta tudo. E é sobre isso que a gente vai falar agora. E que alicerce é esse? Tá aí o ponto mais importante de todos. A fonte que a gente está analisando deixa muito claro. Acima de qualquer outra coisa, a maior responsabilidade do Estado é uma só: garantir o respeito aos direitos humanos. É isso que segura toda a estrutura. Tá, mas o que são exatamente os direitos humanos? A definição é super direta e, ao mesmo tempo, muito forte. São os direitos essenciais a todos os seres humanos. Simples assim. Sem exceção, sem distinção. É universal e é a base de tudo. E para isso não ficar uma coisa muito abstrata, muito teórica, olha só alguns exemplos essenciais que o Estado tem o dever de proteger. O direito à vida, o direito à liberdade, ao trabalho, à educação. É a garantia desses direitos que permite que as pessoas tenham uma vida com dignidade, com oportunidades. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? Depois de ver todos esses pontos, fica a pergunta: como é que essas responsabilidades do Estado aparecem na prática, no nosso cotidiano? Onde dá para ver o Estado funcionando para garantir o bem-estar e os direitos? E talvez o mais importante, onde é que a gente sente a falta dele? É uma boa pergunta para a gente levar e continuar pensando.